E eu te convido a abrir e lermos juntos, você lê comigo o texto do livro de Ruth, e manter aberta a sua Bíblia. Se você trouxe a Bíblia impressa, algo que é até difícil hoje em dia, mas eu sempre prefiro, você pode abrir a sua Bíblia. Se você tem aí no seu smartphone, você pode acessar o aplicativo, mas se você for acessar a sua Bíblia pelo seu celular, eu quero pedir que você tenha o cuidado para manter-se ligado somente ao aplicativo da Bíblia, tá? Talvez as notificações chegarão, e se preciso, você de repente precisa de alguma notícia, tudo bem. Se não, você, preferência, feche as notificações, porque de repente chega aquela notificação, aí você fica curioso para ver um aviso, uma mensagem, coisa que não é necessário para o momento. Mas você pode usar, sim, o seu smartphone dentro aí da plataforma, dentro desse aplicativo. Livro de Ruth, capítulo 1, vamos ler alguns versículos, tendo em vista que esse livro a história é fascinante, é algo maravilhoso, e eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso número 11, depois leremos o verso 14 até o 17, tá? Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu e que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: não iremos contigo ao teu povo, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos seja por marido? Versículo agora de número 14. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Amém? Somente até esse verso de número 17. Pai, nós agradecemos pela tua palavra, pela direção da tua palavra, pela oportunidade de estar diante da tua palavra. E sabemos que esta palavra, a palavra que alimenta, a palavra que corrige, que transforma, é a palavra que nós precisamos para sermos nutridos e instruídos. Ó Deus, revela-nos. Ela não basta apenas ser lida,
mas ela precisa ser, ó Deus, entendida. E assim, todo entendimento em nosso coração vem do Teu Espírito. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento. Nós precisamos e assim buscamos. Estamos sentados, Senhor, à frente da Tua palavra, diante do Senhor, como Maria esteve, para aprender de Ti. Fale ao nosso coração, revela-nos. Tanto aqueles que aqui estão, como os que estão em casa também, Senhor, nesse momento, sejam instruídos, ó Deus, conforme a Tua vontade por essa palavra. Assim nós repreendemos toda resistência, todo atrapalho, assim como também, ó Deus, toda artimanha do inimigo, que vai tentar nos assaltar e roubar de nós a Tua palavra. Mas, ó Deus, que o Teu Espírito traga renovo, compreensão, alegria e gere transformação, ó Deus, em nosso coração. Em nome do Senhor é que nós oramos e submetemos a Tua vontade. Amém. Amém. Amados, eu quero sugerir um tema para a nossa meditação, segundo aquilo que nós lemos, e vamos continuar. Vencendo em tempos difíceis, baseado na experiência, de Ruth e Noemi. Nós sabemos que esse livro leva, o nome de Ruth, mas ele começa e tem toda a influência, de Noemi, e nós vamos observar aqui, segundo a palavra do Senhor, a direção, como é possível vencer em tempos difíceis. Iniciando, nós observamos que a vida de Ruth, ela vai nos apresentar uma história de determinação, de perseverança, fidelidade a Deus, em meio a circunstâncias favoráveis? Não, em circunstâncias difíceis. Nós vamos observar, não sei se você já teve a oportunidade, o cuidado, o interesse, a dedicação até de ler, de estudar esse livro, se não eu te desafio a assim fazer, você vai aprender muito mais. Você vai observar que a vida de Ruth, ela vai apresentar uma história de determinação, de perseverança, fidelidade a Deus, mas em meio a circunstâncias totalmente desfavoráveis, difíceis. Não era coisa fácil, não. Como dizem, não era papinha, mamão com açúcar, não, situação difícil. Nós lemos aqui o início, pode parecer até fácil, não é uma poesia, não foi escrito nenhum poema, não, é o relato daquilo que realmente aconteceu, juntamente ali com toda aquela família e o que eles enfrentaram. Ruth foi um exemplo de serva de Deus. Nós observamos e aprendemos isso, que ela tornou um exemplo de serva de Deus, mesmo sendo moabita, uma nação totalmente pagã, onde era repudiada pelos judeus. Os moabitas, apesar de serem meio parente, eram descendentes do sobrinho de Abraão, mas eles tomaram uma direção do lado do paganismo, e aí tornaram totalmente repudiados, foram repudiados, e não eram povo bem quisto pelos judeus. Ruth, mesmo assim, alcançou um espaço entre o povo judeu, algo maravilhoso. O Senhor a usou e fez com que ela fez dela a bisavó de Davi, o rei Davi, o grande, um homem segundo o coração do Senhor. Ruth, ela gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Que maravilha, ela alcançou um espaço muito importante entre o povo judeu. Ruth superou muitas adversidades. A sua volta, que estava ali, que foi envolvido, a sua história, não era uma história onde ela nasceu em um berço de ouro, então enfrentou muitas dificuldades e muitas adversidades, mas somado às suas qualidades, quando nós observamos e estudamos as suas qualidades, ela tornou uma referência bíblica para aqueles que também aspiram à aprovação de Deus, numa caminhada de fé. Ela não teve nada que foi fácil, nada que foi facilmente favorecido,
não teve favorecimento. Nós encontramos algumas pessoas e dizem, mas o fulano é assim, o Beltrano é assim, talvez olham, julgam, às vezes falam por costume, mas é assim porque tem, como se tivesse um padrinho, como tivesse aquele que estendesse a mão, mas não, né? Muitas vezes são mentiras, e quando olhamos na vida de Ruth, nós vemos isso, que as adversidades à sua volta, que ela superou, somado às qualidades que ela tinha, que ela desenvolveu, que ela buscou, né? Ela tornou essa referência. E por ser essa referência, Ruth, ela é um exemplo de como Deus pode mudar uma vida e guiá-la na direção que Ele quer. Deus tem um propósito para cada um de nós, é isso que nós observamos, segundo o texto de Romanos capítulo 8, verso 28. Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito, mas tudo coopera para o bem, e esse cooperar por bem, nem sempre nos leva a caminhos fáceis, mas há situações que nós precisamos superar, e aí nós podemos observar que é possível ver o trabalhar de Deus na vida de Ruth, da mesma maneira que Ele faz com todos aqueles que desejam viver a sua vontade. Ele trabalhou por caminhos em que ela teve que manter firme o desejo de ver a vontade do Senhor se completando, se manifestando, se estabelecendo, amadurecendo na sua vida, mesmo muitas vezes sem saber, mesmo sem entender, só pelo fato de obedecer. O Senhor trabalhou, é possível ver esse trabalho de Deus na vida dela. Diante disso, podemos trazer a seguinte pergunta: o que nós aprendemos? O que podemos aprender com o exemplo de Ruth? O que o Senhor quer nos ensinar nesses dias, que para nós também têm sido dias difíceis? Vivemos dias difíceis, e eu vejo que a confirmação da palavra de Paulo a Timóteo, quando ele fala, virão dias penosos, e ele fala da característica dos homens desse tempo. Quando nós aplicamos aquelas palavras de Paulo para os homens, para as pessoas desse tempo, nós estamos vivendo realmente isso. É por isso que são dias difíceis, e ali fala de homens, de pessoas avarentas, soberbas, presunçosos, desobedientes a pais, desfigurados, e aí ele entra numa série, né, de adjetivos apresentando, ensinando, e aí quando nós aplicamos para a referência que nós temos hoje, a qualidade de pessoas, aí nós entendemos por que realmente são dias difíceis. Deus já tinha ensinado lá atrás, não é nada novo. Então, queridos, o que nós podemos aprender com o exemplo de Ruth? E eu quero observar com os irmãos 3 importantes aspectos na vida dessa mulher, que na verdade nos serve como referência, né, como direção do Senhor para essa meditação. E o primeiro aspecto, eu quero destacar o verso de número 16. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O primeiro aspecto que nós vemos na vida dessa mulher, que venceu em meio às adversidades, e talvez seja como explicação e como ensinamento para nós, é o seguinte: a sua escolha foi pelo Deus de Israel. Talvez seja essa uma das respostas de por que Ruth superou as adversidades, por que Ruth venceu, por que ela agradou o coração do Senhor, por que ela foi escolhida a ocupar uma parte tão importante na história do nosso Salvador. Eu vejo assim, da mesma maneira como o Senhor estava ali esperando para completar aquela parte que faltava naquilo que ele estava escrevendo, a genealogia de Jesus, aqueles seriam os ascendentes de Jesus.
para a vida, para o cumprimento da promessa, e nós que já recebemos essa promessa, e naquele tempo ele estava olhando para aquilo que ele estava ensinando através dos profetas, como ele também ensina através de hoje, porque a sua história continua a ser escrita, o propósito do Senhor continua a ser escrito, e ele continua a busca de homens e mulheres que atraem a sua atenção. Naquele momento, uma jovem de Moabe, que nem fazia parte da linhagem, que nem era preterida, nem preferida, e muito menos seria indicada para alguma coisa, talvez pudesse ser uma escrava de alguém, mas a sua atitude atraiu, e o Senhor a colocou como parte para completar e para compor aquele que seria o degrau para chegar ao cumprimento da plenitude dos tempos e a vinda do Messias. Por que será? E aqui nós temos a resposta. A escolha daquela mulher poderia ter sido tantas outras, porque ela era de um povo, de uma história diferente. Nós sabemos que os moabitas eram pessoas, era uma nação totalmente pagã, idólatra. E ainda, eles acabavam sacrificando crianças, e tantas outras coisas que eles praticavam, que era totalmente abominável ao Senhor. Mas nós vemos em meio àquele povo, em meio àquela história, surgindo uma mulher chamada Ruth, e uma escolha que ela faz, a escolha pelo Deus de Israel. Ruth desejou seguir o Deus de Noemi. Aqui nós vemos ela declarando, Noemi mesmo tendo experimentado as piores provações que poderia acontecer com a mulher daquela época. Ruth descobre que o segredo da força interior da sua sogra vinha de um lugar, e esse lugar era a comunhão que ela tinha com o seu Deus. Aquilo gera um impacto tão grande na vida daquela jovem, que tinha uma história pela frente a escrever, dentro das possibilidades, talvez dentro da liberdade que ela já tinha conquistado, por ter sido emancipada. Já era uma mulher que tinha casado e agora estava viúva, não sei quais eram os costumes da sua nação, mas algo chama a sua atenção, a força, a disposição que aquela mulher tinha, influenciou o seu coração. Noemi atrai o coração de Ruth para o Senhor. Noemi, em meio a dificuldades, não em meio a grandes conquistas, quando foi levada para Moabe pelo seu esposo Elimeleque, havia talvez projetos de ter um grande negócio, de ser um homem de sucesso, porque lá em Judá eles estavam passando fome, padecendo, eles estavam à busca talvez do sustento, mas tudo deu errado. Perdeu o marido, perdeu depois os filhos, mas assim ela gera um fruto, porque havia no seu coração algo que era comunhão com Deus. Aí nós vemos o porquê da decisão e afirmação de Ruth, quando ela é convidada, até mesmo liberada pela sua sogra, dizendo: podem ir, vocês são jovens, vão construir a sua vida, não se preocupem com uma idosa. Quem sou eu? O que eu posso dar a vocês? Não tenho mais possibilidade alguma, não tenho marido, não tenho nada, não tenho filho no meu ventre. Vão, vivam a sua vida. Noemi estava liberando. Assim, Orfa aceitou. Noemi sabia que havia no coração delas esse desejo, e se elas fossem, talvez acompanhá-las, iriam perder. Mas uma surpresa, uma decisão, uma afirmação fala mais alto. E essa afirmação sai dos lábios, do coração de Ruth, dizendo: o teu Deus será o meu Deus. Ruth estava dizendo: olha, eu não sei explicar, mas eu vejo em você que você teria motivo para tirar a sua vida, você teria motivo para ser amargurada, você teria motivo para ter desequilibrado, perdido a sua memória, ficar vagando por aí, mas eu vejo que há afirmação no seu viver. Você não tem ouro, você não tem filho, você não tem nada para me oferecer,
mas eu quero aquilo que você tem, que é o mais importante, eu vejo, que é o que te dá força, é o que te mantém de pé, o teu Deus. Nós vemos aqui que o testemunho de Noemi, o seu exemplo de vida levou Ruth a fazer essa escolha. A escolha de Ruth foi por conta daquilo que ela viu em Noemi. Isso nos ensina que tipo de testemunho temos transmitido em meio às adversidades. O que tem saído, por mais que ela fale, olha, vou chegar lá na minha terra, vão perguntar se eu ainda sou aquela doçura, eu vou dizer, não, me chamem de Mara, eu sou amarga. Deus agiu assim, ela está dizendo, olha, eu não sou digna. Deus usou da vontade dele para comigo, mas ela testemunhava que valia a pena. Por isso ela estava voltando à casa do pão. Isso chama a atenção, atrai o coração de Ruth, a ponto dela falar, eu quero esse Deus. Ela disse, volta minhas filhas, volta à sua casa, volta ao seu Deus. E Ruth diz, não, eu já tenho, o teu Deus agora é o meu Deus. A decisão de Ruth de aceitar o Deus de Israel como seu Deus, foi o que começou a fazer diferença na sua vida. Queridos, a diferença está em ter um posicionamento firme com o Deus de Israel. E aqui nós vemos uma decisão certa, que nós devemos tomar esse tipo de decisão. Não é porque a circunstância está bem, de repente, você até serviu o Senhor há um tempo, quando tudo estava bem, mas depois que veio essa pandemia, as coisas bagunçaram, e hoje você tem andado meio que duvidoso se vale a pena ou não. Ruth não tinha nada, quando ela tomou a decisão, Noemi não tinha nada a oferecer a ela, e o que ela recebeu, foi que ela encontrou o Deus que iria satisfazer a sua vida. O que nós precisamos é isso, é ter essa confirmação, essa confiança, essa certeza de que vale a pena ter como Deus da nossa vida, o Deus de Israel. Não é o Deus do dinheiro, não é o Deus da fartura, não é o Deus da saúde, não é o Deus da prosperidade, mas é o Deus de Israel. É isso que nos faz vencer em meio às dificuldades. Para você ter uma ideia, irmãos, eles não tinham nem comida, eles não tinham emprego, mas o que elas tinham já era suficiente, importante, por mais que elas ainda não sabiam, elas tinham feito a melhor escolha. Tem gente que ainda anda duvidoso, tem gente que frequenta as igrejas, vão aos cultos, mas ainda andam duvidosos, não sabem se servem a quem, se continuam, se perseveram, se vale a pena. E ó que não passou nem 5% o que Ruth enfrentou. Diante da história de Ruth, de muitas outras pessoas que também não têm, está vivendo em berço de ouro, mas ainda está em dúvida. Que dúvida é essa? Que dureza de coração. Ah, queridos, daí em diante, ela começou a ser honrada por buscar a Deus. Aquela mulher começou a buscar o Senhor. A escolha que ela fez, eu quero o Deus de Noemi. E o Senhor começou a honrá-la por sua fé, perseverança. Ela só não foi abençoada, como também, como nós já colocamos, ela começou a fazer parte daquilo que Deus tinha como projeto na linhagem de Jesus. Ela não sabia ainda, mas ela já era uma escolhida pelo Senhor. Há uma lista seleta, genealogia de Jesus. Ela acreditou, ela não desistiu, ela perseverou e o Senhor a honrou. Sabe o que nós precisamos nesse tempo, irmãos? De acreditar que o Deus de Israel é suficiente. Sabe o que nós precisamos, igreja? Perseverar que o Deus de Israel é suficiente. Sabe o que nós precisamos, amado? Nós precisamos continuar. Mesmo que as portas ainda não
estejam totalmente abertas diante de nós. Elas estavam caminhando, elas estavam aproximando de Belém, de Judá, mas elas não tinham um serviço em vista, elas não tinham comida em vista, mas elas estavam indo para a terra, para a casa do pão. Isso era suficiente para elas. Os dias podem ser difíceis, os problemas da vida podem nos atacar, o medo do futuro pode nos atormentar, mas a Bíblia, ela vai nos apresentar e ela vai confirmar que em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo você está seguro. Você sabia disso? Você pode dizer para o seu irmão aí: em Cristo você está seguro. Diga para a pessoa que está do seu lado: em Cristo você está seguro. Diga aí: em Cristo você está seguro. As coisas são difíceis, as coisas ainda são duras, as coisas ainda tendem a continuar, o medo do que vai acontecer, mas em Cristo nós estamos seguros. É o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o primeiro aspecto na vida de Ruth, por que ela venceu em tempo de dificuldades? Porque ela escolheu o Deus de Israel. Segundo aspecto, versículo 10 até o versículo 12. Então, ela inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. O segundo aspecto vai nos ensinar, vai nos mostrar, querido, que a generosidade para Noemi atraiu generosidade para ela. Querido, Ruth agiu com generosidade. Ela não tinha nada para dar, mas também ela não tinha expectativa nenhuma de conseguir alguma coisa de forma imediata. Noemi também não teria nada. Noemi não a enganou, disse: eu não tenho nada, quem sou eu? Mas mesmo assim ela entendeu que ela deveria se apegar. Ela amou Noemi, e ela escolheu caminhar com Noemi. Ruth, a sua sogra, estava passando necessidade, e quando ela chega ali naquela terra, ainda tinha necessidade, porque não havia condição para buscar o alimento. A sua sogra já tinha uma idade avançada, a sua sogra talvez tivesse uma condição limitada de força para a busca do alimento. Não havia nenhuma forma de provisão, nem de assistência social. E ela era um instrumento de Deus. Talvez ela não tivesse ainda todo o entendimento. E quando ela chega, ela se dispõe a ir buscar o alimento nas lavouras. Era tempo de colheita da cevada, do trigo. E a lei dizia o seguinte: que o estrangeiro poderia, o peregrino, e as viúvas e os necessitados, poderiam acompanhar aqueles que estavam colhendo, e o que caía e o que ficasse para trás era deles. A lei amparava os necessitados, mas geralmente não caía muita coisa. Era um trabalho bem feito, para não haver perdas. Mas mesmo assim Israel ainda usava de bondade dentro dessa instrução, porque o Senhor falou: é bom que aconteça isso,
para que vocês não esqueçam que também vocês foram peregrinos em terra estranha. E assim Israel usava para com os peregrinos, para com os necessitados, e foi esse grupo de pessoas que se juntou a Ruth, para buscar alimento para si e para sua sogra. Ela nova, podendo ter ficado na sua terra, casado novamente, tendo esposo, filhos, uma outra vida de tranquilidade, mas ali estava ela agora, colhendo o que caía das mãos dos segadores, para juntar, para bater, para levar para sua casa e preparar o alimento, para as juntas comerem. Isso atraiu a atenção de Boaz, o dono daquela terra, um homem generoso. E assim que ele chega, ele identifica que havia uma estrangeira e pergunta para aqueles homens, e eles explicam quem era ela, de onde ela veio, de onde ela estava. E ele começa a agir com bondade, porque chamou a atenção o que ela tinha feito para com Noemi, e ele conhecia, sabia quem era Noemi, a esposa do seu parente que tinha falecido em Moabe. Aquilo chama a atenção dela. Ruth estava passando necessidades, Noemi estava passando necessidades, mas a disposição de colher espiga no campo fez com que Boaz agisse com benevolência, com generosidade, quando ele soube, quando ele descobriu o que ela fez e o que ela estava fazendo pela sua sogra. Ah, queridos, o texto nos ensina que a generosidade, ela vai gerar generosidade. Às vezes nós passamos por dificuldades, e nós achamos que nós só podemos ser bom, ou talvez só podemos estender a mão, se tiver sobrando 10. Aí eu vou adquirir mais um, fico com 10, e aí eu dou aquele 1. Isso não é generosidade, isso é o que sobra. Generosidade é buscar e repartir, mesmo quando você não tem. Bondade atrai bondade. Quando nós somos generosos com as outras pessoas, recebemos o mesmo, na mesma proporção. O bem que desejamos que os outros façam por nós, é o bem que deveremos fazer pelos outros. Muitas vezes queremos que as pessoas olhem para nós, nos enxerguem, nos vejam, até mesmo sejam atraídos, entendam a nossa necessidade, mas quando nós estamos bem ou temos alguma coisa que podemos repartir, não lembramos de ninguém. Aquela mulher foi generosa. A sua escolha, eu não posso dizer que talvez ela já tivesse isso no seu coração, mas eu entendo que a influência e o agir do Deus de Israel no nosso coração nos leva a tomar esse comportamento, porque é a natureza de Cristo, a natureza do Senhor em nós. Porque não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive dentro de nós. Acredito que aquela mulher, Ruth, começou a agir de forma generosa, porque ela viu o quanto ela já tinha recebido da sua sogra, e o quanto ela poderia fazer. Ah, queridos, tudo o que nós semeamos, mais tarde nós colheremos, e nós vamos colher, muitas vezes na mesma proporção. Isso nos faz pensar, o que nós temos semeado? De que maneira eu tenho estendido a mão? Como eu tenho disposto o meu tempo, o meu coração, a minha atenção, até mesmo para o doméstico da fé? Muitas vezes não temos tempo nem sequer de tirar um momento para orar. Queremos colocar os nossos pedidos, mas não queremos orar e interceder pelos dos outros. A generosidade de Ruth para com Noemi trouxe para ela, através da vida de Boaz, também generosidade. O texto vai nos ensinar que a generosidade, ela vai gerar generosidade para nós. Pessoas egoístas não sabem dividir, pessoas egoístas não sabem compartilhar nada com os outros. Sabe por quê, amados? Porque o egoísta, muitas vezes é solitário, pensa apenas em si e nas suas próprias necessidades. Mas não era esse o caso de Ruth. Ruth, depois de abençoada,
naquele primeiro encontro com Boaz, diz o texto em que ela foi abençoada por Boaz, a ponto dele ter dado a ela uma porção a mais, uma porção onde ela pegou o alimento, o almoço, e ela tirou a parte daquele almoço, daquele alimento, e ela não comeu tudo, e ela levou para a sua sogra, e contou a ela tudo o que Boaz fez por ela. Ah, querido, muitas vezes nós até recebemos, muitas vezes nós até temos o necessário para nós, mas aquilo que Deus nos dá, sempre Ele nos dará em condição de repartir com os que têm necessidade. Eu quero dizer aqui à igreja, nós estamos passando por um tempo que, como igreja, eu sinto envergonhado, como pastor, porque eu sei que não é para isso que o Senhor chamou a igreja. Nós temos ali no fundo, os irmãos podem virar para trás e ver, aqueles que estão ali, tem um carrinho de supermercado, nós colocamos ali. Aquele carrinho chama-se o carrinho das primícias. E houve um tempo que aquele carrinho, ele não cabia a generosidade que a igreja trazia para repartir com os necessitados. E agora, em tempos de dificuldades, aquele carrinho só anda vazio. Será que Deus deixou de ser Deus? Será que Deus deixou? Deus abriu um parênteses dizendo assim, agora você pode, você tem liberdade, e você pode pensar só em si. Eu sei que tem irmãos que ofertam no Semeando em Amor, entregam todos os finais de semana uma oferta no gasofilácio, dizendo, olha, essa aqui é para o semeando. Mas quantos deixaram de semear? Porque não lembraram. Aquela mulher, Ruth, a primeira coisa que ela fez, quando ela foi abençoada, quando ela foi ali lembrada, ela tirou a parte, e ela levou com generosidade para a sua sogra. Paulo vai destacar um aspecto das pessoas generosas, em Filipenses capítulo 2, verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual aquilo que é dos outros. Não pense somente naquilo que somente é seu, mas você pode pensar naquilo que é também do irmão. Ruth renunciou sua vida de oportunidades na sua terra, para ir a uma terra desconhecida, um povo que não conhecia, para cuidar de uma mulher idosa, que nada lhe tinha a oferecer. Eu pergunto, o que você tem feito de relevante nesse tempo? Talvez você tenha cuidado dos seus, que bom, mas além dos seus, o que você tem feito de relevante? Qual tem sido a relevância da sua vida? Se porventura finalizasse hoje a história da nossa vida aqui na terra, qual seria o marco, o impacto que daria, dizendo, nós perdemos um grande semeador? Nós tivemos no ano passado a perda de um homem que eu quero deixar claro o quanto ele semeava, e ele passou aqui por nós. Quem lembra do irmão Nilson? Um homem que não tinha horário, não tinha na história, no vocabulário dele a palavra não posso. Ele sempre estava disposto a estender a mão. E não era só entre os domésticos da fé, irmãos. Muitos lugares. E quando conversava, ele disse assim, pastor, o Senhor me deu uma condição, uma oportunidade de ter uma renda que eu poderia viver tranquilo, viajando para todos os lugares. Mas quando eu pedi para o Senhor, eu pedi, Senhor, me coloca no lugar onde eu posso ser bênção na vida das pessoas. E eu tenho, pastor, alegria de ajudar. Eu quero deixar como testemunho
a vida daquele homem. O quanto ele estendeu a mão. Assim nós vemos a vida de Ruth. O que ela tinha, ela compartilhava. O que ela teve de cuidado para com aquela mulher, ela foi generosa. Ruth não agiu pensando nas recompensas, mas por amor. Sua vida refletia o tesouro que havia no seu coração, e foi justamente isso que Boaz enxergou. Havia um tesouro no coração daquela mulher. Não era visto por muitas pessoas, mas Boaz conseguiu enxergar aquele tesouro. Por isso ele disse, quando ele explica, ela fala: mas por que você está agindo de forma tão bondosa para comigo? E ele responde: olha, bem me contaram tudo quanto fizeste para a tua sogra. Quando o seu marido morreu, e você poderia ter ficado na sua terra, mas você se dispôs a vir e acompanhá-lo numa terra distante. É triste quando nós ouvimos alguém dizer assim: olha, o testemunho daquele fulano, daquele Beltrano, é horrível. O irmão Beltrano, é horrível o testemunho dele lá na empresa que ele trabalha. Ele é tido por um dos piores funcionários, mais amargurados. Na vila, na comunidade, ninguém entende que Deus é esse que ele serve. Foi diferente na vida de Ruth. Boaz enxergou o tesouro quando diz: olha, eu ouvi a seu respeito a bondade, a generosidade. Ele enxergou um tesouro que estava no seu coração, e é isso que Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, no verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração nosso está segurando, guardando o tesouro que nós temos como maior valor na nossa vida. E assim era o coração de Ruth. Um coração onde havia espaço para acolher, para cuidar, para abrir mão, até mesmo da sua própria vontade. Segundo aspecto que nós entendemos da vida daquela mulher, por que ela venceu as adversidades naquele tempo? Porque ela agiu com generosidade. Tem gente que nunca sai de uma vida de dificuldades tremendas. Estou falando que você tem que saltar lá para... Mas tem gente que sempre vive mas ele nunca tem. E eu costumo dizer que não é o fato que a pessoa não tem, e por isso que ela não dá. Na verdade, ela não dá não é porque ela não tem, mas ela não tem porque ela nunca dá. Ah, pastor, mas eu não posso ajudar porque eu não tenho. Ah, pastor, mas eu não posso trazer, eu não posso fazer. De repente, não é o fato de dar um dinheiro, mas é de estender a mão. Alguém que precisa de uma limpeza, de um cuidado, de um amparo, de um acompanhamento, mas eu nunca tenho tempo. E eu não vou ter, não é porque eu sou pobre, ou porque a minha renda é limitada. É porque eu não dou nunca. E quem nunca dá, ele não vai ter. Experimenta compartilhar. Houve uma história narrada em Atos, que os discípulos estavam indo para um momento de oração. E chegando na porta do templo, Formosa, eles encontraram um paralítico, um homem coxo, que estava lá há muito tempo, pedindo esmola. E algo interessante que quando Pedro, incomodado, e João, pelo Espírito, eles pararam. Talvez já tinham passado, acredito, muitas vezes ali. E naquele dia eles pararam, impelidos pelo Espírito Santo. E a palavra de Pedro foi a seguinte: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Estendendo a mão com fé, colocou aquele homem de pé.
E aquele homem entrou com ele, saltando no templo. Irmão, de repente você não tem dinheiro, e não é dinheiro que você tem que dar. E se um dia que você tiver que ajudar com algum recurso, amém. Mas o que você tem dado? Até o que tem guardado? Se Pedro e João passassem, não tenho dinheiro agora. Não tenho, beleza? Não era dinheiro. Tem momentos que vai ser um recurso financeiro para a compra de um alimento. Mas tem momentos que vai ter que ser, sabe o quê? Atenção, oração, palavras proféticas. Tudo isso faz diferença. Mas a pessoa nunca tem, nunca pode, mas receber sempre tem tempo. Se é para alguém ligar, olha, eu preciso falar com você, eu vou lá para levar alguma coisa, está em casa. Eu vou lá para pegar um alimento para levar, não dá. Você entende o que o Senhor quer nos ensinar? Como que nós vamos vencer as adversidades? Isso serve para todos nós. Temos agido com generosidade. Queremos que o Senhor derrame sobre nós, né? Abra as janelas dos céus. Mas para quê? Para me encher de ouro? E eu sair andando de ouro, coberto de ouro e pronto? Não, queridos. Onde está o seu tesouro? O que é o seu tesouro? O tesouro de Ruth era um coração generoso. Terceiro e último aspecto, para a gente correr e não cansar os irmãos. Versículo 3 e 6. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. O terceiro aspecto dessa mulher que venceu as adversidades é que ela tinha ouvidos e coração ensináveis. Os seus ouvidos e o seu coração eram ensináveis. Querido, o que tem faltado nesse tempo são ouvidos ensináveis. Nunca na história da igreja se teve tanta palavra liberada para a igreja, e a igreja continua ainda estagnada. Por quê? Os seus ouvidos têm comichões, não suportam a sã doutrina, não são ouvidos ensináveis. Falamos, ensina, o Senhor usa profeta, ensina, o caos ainda continua, o coração é endurecido. Se fala, se é para um casal, eu vou me render à minha esposa, eu vou orar por ela, eu vou orar por ele, que se lasque. Não, vou deixar o barco tocar. Se é em relação à comunhão com alguém, não, se escolheu, deixa. Eu vou chegar naquele irmão, ele que fez a afronta para mim. Quer dizer, a gente fala, perdoa, a palavra diz, perdoando-vos uns aos outros, porque Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Mas a igreja não tem tido um coração ensinável. Um aspecto na vida de Ruth, que nós aprendemos com ela, é que os seus dois ouvidos, assim como o seu coração, eram ensináveis. O texto é claro que diz: tudo quanto me disseste, farei. Será que os pastores desse tempo vão ter a alegria de ter discípulos que caminham com ele, que vão dizer assim? Eu posso dizer que temos alguns irmãos assim. E por conta disso nós temos visto o crescimento, mas nós temos visto outros que poderiam estar lá na frente, mas sempre tem um negócio chamado, pastor, mais não sei o que, pastor, enquanto tem outros que a gente chega, chama, orienta, aperta o cinto, orienta, fala, chora junto, repreende. O irmão sai triste, mas ele está caminhando firme. A cada tempo ele cresce. A cada tempo ele cresce. Não estou falando de crescimento de 1000, não. Crescimento natural. Enquanto tem outros que estavam crescendo e agora estagnaram. E tem aqueles
que não só deixaram de crescer, como começaram a regredir. Aí é pior ainda. Sabe por quê? Não está mais disposto a ouvir. Não quer mais ouvir. O coração está duro. Ruth enxergava em Noemi uma figura de autoridade, um exemplo. Com isso, seus conselhos e orientação eram por Ruth prontamente colocados em prática. Isso mostra que Ruth era uma pessoa ensinável, característica do servo do Senhor. Nós chamamos a igreja, convocamos a igreja para um discipulado, convocamos a igreja para o pequeno grupo, convocamos a igreja para a oração, convocamos a igreja para o jejum, convocamos a igreja para serem dizimistas, ofertantes, atuantes, mas a igreja sempre diz: não posso, não dá, eu sei o que faço. E aí? Querido, a pergunta para nós hoje, baseado na história dessa mulher, no exemplo: você, que tipo de pessoa é? Como você pode ser descrito? Como alguém difícil, duro ou de um coração ensinável? Eu sei que não é fácil, irmãos. Há um tempo atrás nós cantávamos um cântico que há muito tempo não se canta aqui, mas diz assim: tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar. Irmãos, o ensinamento serve para mudar, para corrigir a direção, para instruir. Ser ensinável é uma das marcas de um discípulo. O discípulo, ele tem como característica o próprio nome: aprendiz. Nós somos discípulos. E se eu falo, olha, eu sou um discípulo, eu estou dizendo, eu sou um aprendiz. Aprendiz é aquele que está no processo de aprendizagem, crescimento. Assim somos nós, e é isso que a palavra diz. Paulo, quando ele instrui a igreja, em Filipenses, ele está dizendo assim no capítulo 1, no verso 6, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. É um processo, é uma obra em andamento, nós estamos nesse processo. Não ser ensinável, na verdade, vai implicar em ser uma pessoa dura, uma pessoa que não se desenvolve na vida, não estão abertos a aprender, estão fechados, está com o coração cauterizado. Pessoas que não estão abertas a aprender, na sua grande maioria são pessoas inseguras, e por trás de uma postura, de uma fachada, são totalmente arrogantes. Toma cuidado com a arrogância. Sabe o que é arrogância, irmãos? É a soberba. E sabe o que a Bíblia fala que a soberba gera? O início da queda. Deus levanta homens e mulheres entre nós para dizer: meu irmão, minha irmã, a sua direção está errada. A forma que você está conduzindo a sua casa está errada, meu irmão. Mas o irmão fala: não, eu sei o que estou fazendo. Até abaixo de sorriso, mas lá no fundo, arrogância. Todo mundo está vendo que está padecendo, todo mundo está vendo que as coisas não estão fluindo, mas se fechou, e aí ele deixou de ser ensinável. Queridos, tome cuidado com a arrogância. Tudo que me disseres farei. Ruth, mesmo não conhecendo os costumes dos judeus, não entendendo o significado do que iria fazer, ainda assim ela se dispôs a obedecer. Sabe o que Noemi falou? Olha, esse Boaz é o nosso resgatador. O que seria resgatador? Será que Noemi teve tempo de explicar tudo para Ruth o que seria o resgatador? Será que ela entendeu uma mulher que estava há poucos dias ali convivendo no costume dos judeus?
Ela saberia o que era resgatador, isso teria influência na vida dela. Talvez ela não tenha entendido tudo, ela não tenha compreendido tudo, mas ela submeteu a toda a direção daquele que o Senhor tinha colocado na sua vida. Sabe quando eu falei que a primeira diferença da vida dela foi o Deus de Israel? Ela entendeu que Noemi era guiada pelo Deus de Israel, e o Deus de Israel sabia o que era melhor para a sua vida. Noemi fala: vai lá, eles vão agora à noite cuidar daquilo que eles escolheram, eles vão separar. Depois eles vão, o costume dos homens, eles vão beber, ele vai ficar um pouco alegre. Não é lugar de ter mulher, mas você vai fazer o seguinte: se arruma, se perfuma, vai, fica observando junto com as mulheres o seu Senhor. Quando ele for para deitar, você vai e deita nos pés dele, e ele vai acordar, e ele vai perguntar, e você vai dizer: tu és o meu resgatador, me resgata. Noemi não estava dizendo para ela se entregar, mas era o costume. Talvez no costume dos moabitas era chegar, ela seduzia, ela já ia logo para a cama, mas era diferente. Aquela mulher disse: tudo que você me ensinar, eu estou disposta a aprender. Ela poderia se recusar em fazer o que Noemi estava mandando. Para aprender, nós precisamos ser humildes de ouvir, e ser também autoavaliar, mudar os nossos hábitos, reconhecer pontos fracos e aceitar que nós estamos num processo de Deus. Ela não estava mais vivendo em Moabe, mas agora estava vivendo em Israel. Eram outros hábitos, era uma nova história. Se é o Deus de Israel que cuida da sua vida, as coisas velhas se passaram, tudo agora é novo. Deixe o Espírito conduzir a sua vida. Eu entendo sim, querido, que ela não compreendia tudo. E o grande fruto da fé é a obediência. E aqui nós vemos que Ruth obedeceu. Eu trago uma frase que essa semana falou muito ao meu coração, me incomodou muito, que diz assim: a grande crise do cristianismo de hoje não é ouvir Deus, mas obedecê-lo. Muito se ouve. Deus tem falado de várias maneiras, vários recursos, vários meios de comunicação. O grande problema hoje, querido, do cristianismo, não é ouvir Deus. Talvez em alguns países, pela dificuldade, pela imposição dos governos e o impedimento de se falar abertamente, difícil ouvir o que Deus está falando através da boca de um profeta. Mas hoje nós ouvimos, é só ligar a televisão, é só acessar o nosso smartphone, e em algum lugar tem alguém falando do Senhor, até mesmo nas praças, falando do Senhor. Mas o problema não é ouvir Deus, o problema hoje está sendo em obedecer a voz de Deus. A igreja não está disposta a obedecer. Queremos que Deus mude a nossa história, mas Ele não mude da nossa vontade. Você precisa tomar uma postura na sua casa, você precisa tomar uma postura, e o Senhor vai falar no seu coração como você deve ser como mãe, como você precisa ser como pai, como você precisa ser como esposo, como você precisa ser como filho, como você precisa ser como profeta, como você precisa ser como servo do Senhor na obra. Mas nós não queremos tirar o nosso tempo. Não sabemos, como Ruth não sabia, mas desobedecemos, e não obedecemos como Ruth obedeceu. No verso 9, Ruth aos pés de Boaz, ele pergunta: quem és tu? E ela responde: sou eu, Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador. Ela não sabia o que talvez seria tudo isso. Ela sabia talvez que Boaz estava um pouco interessado nela, mas ainda assim, ela se humilhou e se colocou na posição de servo. Você vê que ela fala: estende a sua capa sobre a tua serva, porque dessa maneira ela foi instruída. Nós escutamos hoje
as pessoas se dando por formadas no conhecimento do Senhor, dando de dedo nos homens e, se preciso, até em Deus, porque elas dizem que entenderam o que é a vontade do Senhor, e por isso ninguém precisa instruir. Vivemos um tempo onde são conhecidos como os desigrejados, aqueles que não precisam mais de ninguém para conduzir, nem mesmo instruir, nem mesmo caminhar junto, porque já são suficientes. Ah, querido, Ruth se humilhou e se colocou na posição de servo. E nós vemos isso na vida de Jesus. No capítulo 5 de Filipenses, Paulo diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, e foi achado na forma de servo, na semelhança de homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, por isso, o Pai o exaltou soberanamente, e deu a ele um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por que Jesus foi exaltado? Porque primeiro Ele se humilhou. Querido, o Senhor é aquele que exalta, mas Ele exalta os humildes. Você precisa se humilhar e deixar que Ele te exalte. De repente você quer sair bem dessa posição, dessa situação. Você quer sair sem nenhuma situação, não quer render nada, não quer abrir mão de nada. Mas quem vai te tirar dessa posição é o Senhor. Mas você precisa se humilhar debaixo da potente mão dEle. Ruth não saiu desesperada procurando o primeiro homem. Ruth dependeu de Deus. Ela dependeu totalmente do Senhor. Ruth seguiu as instruções de Noemi. Ruth foi obediente, humilde e, sobretudo, ela confiou na bondade e na fidelidade do Senhor. Sabe por que nós vemos na vida dela o terceiro aspecto? Que ela tinha ouvidos e coração ensináveis. Assim Deus quer fazer comigo e com você. Eu quero te convidar a baixar a cabeça, querido. O que você tem passado nesse tempo? Muitas adversidades, muitas coisas difíceis, as coisas aumentam, avolumam, tomam proporção que talvez você fala, eu não sei mais o que fazer, como vencer, estou prestes a jogar a toalha, a me render, a dizer que não vale a pena, que não quero mais. É isso que o inimigo todo dia fala, pare, retroceda, volte. Mas o Senhor nos ensinou por que essa mulher venceu e tantos outros venceram. Porque houve uma escolha pelo Deus de Israel. Houve a atitude de um coração generoso, o tesouro do coração dela a fazer o bem. E ela tinha ouvidos, coração totalmente dispostos a aprender. Eram ensináveis. Deus quer fazer isso com a igreja. Ah, querido, ninguém pode viver o meu processo de crescimento por mim. Ninguém pode viver o teu processo de crescimento por você. Cada um vai viver o processo que Deus tem, que Deus quer, que precisa. Mas é preciso viver o processo de Deus para vencer nas dificuldades. Nessa noite o Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer te trazer a uma declaração onde você vai falar: tudo é teu. Eu quero te convidar agora, enquanto você estiver orando, você está orando, peça para o Espírito Santo trazer a lembrança aquilo que você já repartiu e colocou do lado, aquele lugar que você falou, aqui Deus não toca, aqui eu não quero. De repente aquele assunto com a sua esposa que você colocou de lado, falou, não vamos conversar, mas coloquei uma pedra em cima, e você precisa conversar com Deus sobre isso, sobre a sua vida profissional. Você precisa conversar com Deus sobre a sua vida sentimental. Você precisa colocar com Deus sobre aquela luta, sobre aquela dificuldade, sobre
você deixa entreaberta, e o inimigo toda vez vem e traz sujeira para o seu coração. Você precisa conversar com Deus. 2022 é o tempo da excelência, mas a excelência representa limpeza, beleza, nada de sujeira. É o seu tempo com o Senhor. Qual tem sido a sua escolha? De repente você até falou: eu já escolhi Deus, mas você tem outras escolhas. Deus precisa ser o único. De repente você já teve lampejos de bondade, mas você falou: eu vou deixar de ser boba, todo mundo está me explorando. Deixa Deus te usar. Estenda a sua mão. Por que você encolheu a sua mão, igreja? Por que você recolheu a sua mão? Por que você parou? Por que você deixou? Por que você não acreditou mais que eu podia suprir? Que aquilo que eu coloco na sua mesa você pode estender aos outros e eu vou multiplicar? Por quê? Por que você não quer mais ouvir a minha instrução? Por que você tem se levantado contra o líder ou contra aqueles que são usados por mim, diz o Senhor, para te instruir? Por que os seus ouvidos não toleram mais a minha sã doutrina? Por quê? Observe o seu caminho. Deus fala com o povo desse tempo, como Ele falou na época do tempo do profeta Ageu: considerai os vossos caminhos, diz o Senhor. Plantastes e colheste pouco. Aquele que recebe salário como coloca num saco furado. Aquele que come não se sacia, aquele que bebe não tem alegria, aquele que veste não se aquece. Por quê? Porque o governo na sua vida, o meu governo na sua vida está em ruínas. Deixa Deus fazer de volta o processo. Peça para o Senhor trazer de volta. Recolhe, Senhor. Eu dou todas as chaves. Se tem chave, 10 quartos, 15, seja quantos quartos, uma porta só de entrada, eu dou a chave ao Senhor. A minha casa, o meu coração é teu. Tem pessoas que estão sofrendo de enfermidades na carne, porque esqueceram Deus. Tem pessoas que estão morrendo, sucumbindo, porque estão ouvindo os meios de comunicação, estão questionando a Bíblia, a palavra, a ordem dos profetas.